A todos. Amém. Vamos ver aqui a palavra do Senhor que se encontra aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A minha tradução aqui é bem diferente da de vocês aí, para vocês não perceberem. Bem diferente mesmo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: Deus está de um lado e todo mundo está do outro. Em Cristo Jesus, Ele próprio, o homem, está entre eles, a fim de uni-los ao dar a sua vida por toda a humanidade. É isso que diz aí na sua parte? É, versículo 5, o que é que diz aí na sua? Enquanto há um só Deus, um só mediador, entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o homem. Sim. Aqui é uma Bíblia de tradução diferente, com o mesmo sentido. Vamos poder sentar. O que Deus tem para falar aos nossos corações, que há só um mediador entre Deus e o homem. Como essa tradução diz aqui, Deus está de um lado e todo mundo está do outro. Isso é exatamente o que acontece quando falamos de alguém que nos diga algo. Algumas pessoas que têm dificuldade em chegar a Deus. E essa dificuldade de chegar a Deus faz com que as pessoas tenham um pensamento de dizer que todos caminham chegam a Deus. Todos os caminhos chegam a Deus. Eu não sei se eu pegar o ônibus daqui para Cotia, se ele irá para Pinheiro. Acho que não. Se eu pegar o ônibus para Cotia, vai para Cotia. Se eu pegar o ônibus para Pinheiro, vai para Pinheiro. Então, não é todos os caminhos que levam a Deus. Agora, se a pessoa quiser entender que todos os caminhos levam a Deus, pode ter aí uma meia-verdade. Que aquele Deus, que aquela pessoa entende como Deus, pode não ser o Deus verdadeiro. Pode não ser o Deus que nós pregamos. Pode não ser o Deus da Bíblia. Pode ser o Deus que nós entendemos como o Salvador das nossas almas. Então, quando nós falamos de mediador, o que é um mediador? Mediador é aquele que liga um ponto A a um ponto B. O mediador é aquele que é a ponte que leva a um determinado lugar. E a Bíblia fala que esse perfeito mediador é Jesus Cristo. Ninguém além dele é considerado o perfeito mediador. Mas no Antigo Testamento não era assim. Porque nós sabemos que no Antigo Testamento eram sombras daquilo que seria uma realidade futura. Ou seja, no Antigo Testamento realmente existia uma classe de mediadores que eram considerados perfeitos diante de Deus e dos homens. Antes de Jesus vinha o mundo. E esses mediadores considerados perfeitos, eles eram profetas, sacerdote e rei. Eles eram considerados os perfeitos mediadores entre Deus. Só que Cristo reúne em si esses três ofícios, sendo Cristo profeta,
Cristo sacerdote e Cristo rei. Como Cristo profeta, ele iria iluminar as nações. Como Cristo rei, ele ia governar sobre as nações. E como Cristo sacerdote, ele entregaria a si mesmo pelas nações. Porque esse era os perfeitos mediadores que Cristo reúne em si. Um sacerdote naquele tempo, lá no Antigo Testamento, que depois veio ser um ofício de Cristo, ele era aquele que era o salvador do povo. Esse sumo sacerdote entrava uma vez só no templo, uma vez no ano, para interceder pelo povo, para fazer que aí então esse povo viesse a ter o perdão de Deus. Então lá no Antigo Testamento, esse sacerdote, tipicamente falando, ele era um representante do homem diante de Deus. Então o sacerdote, ele representava o homem, ia diante de Deus e dizia, oferecia algo para Deus, para que aquele povo fosse então perdoado por Deus. O sacerdote, ele deveria ter a experiência de ser um homem e saber das condições do homem. E quando nós olhamos para Cristo, sendo ele o Cristo sacerdote, porque ele faz algo diferente do que o sacerdote fazia naquele tempo. O sacerdote oferecia um sacrifício pelo povo, mas aquele sacrifício que era oferecido pelo povo era um sacrifício inocente. Aquele cordeiro, ele não decidiu ser sacrificado. Aquele cordeiro não disse, podem me sacrificar pelo pecado desse povo. Então aquele cordeiro era um inocente, que ia ser sacrificado pelo pecado de um povo. E aquele pecado era simplesmente coberto, não era um sacrifício totalmente perfeito, que fosse feito uma única vez e tudo ficasse resolvido. Havia necessidade de vários sacrifícios para que o homem então pudesse ter essa aceitação diante de Deus. Mas Cristo, o Cordeiro que foi morto desde o princípio do mundo, como disse João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro, Jesus, inocente, ele não foi obrigado a morrer por mim e por você. Ele se entregou. Ele se entregou porque ele te amou primeiro. Quem pensa que amou a Deus primeiro está enganado. Deus nos amou primeiro e deu a nossa vida para que dessa forma pudéssemos viver a vida que vivemos. Ele deu a dele para que nós possamos ter uma vida que hoje nós vivemos em Cristo. E essa é a liberdade que a nós é oferecida. E aquele sumo sacerdote que precisava de todos aqueles rituais, passar por aquele véu, hoje em dia, com a nova experiência em Cristo, não precisamos mais de um mediador humano. Jesus Cristo é nosso mediador. Não há mais nenhum véu na nossa frente. Não há mais nenhuma necessidade de se fazer isso no ano, porque o véu foi rasgado. Aí você tem acesso ao Pai. E não há mais a quem pedir, a não ser Jesus Cristo. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é o Pai, a não ser por mim. Só Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Não há outro caminho. Não há outro sumo sacerdote além de Cristo que possa fazer isso por nós. E esse sacerdote, que era perfeito mediador, Cristo agora é o nosso Cristo sacerdote, o perfeito mediador. Também, Jesus também é Cristo Rei. Cristo Rei porque governaria sobre as nações.
Existiu um homem na Bíblia que tanto se destacou na sua vida, que ele era tanto sacerdote como rei do Deus Altíssimo. Melquisedeque, ele é a maior e a melhor representação de Cristo. Aquele que estava ali para governar e aquele que era conduzido por Deus, esse mesmo Cristo sendo Cristo Rei, e diante de Pilatos, todo flagelado, todo machucado, mas como rei ele se comportava e como rei ele falava, ao ponto de Pilatos olhar em Cristo e ver nele um rei. Ver nele algo importante. Porque o próprio Cristo diz que o reino dele não era desse mundo e que não seria fundado por ideias humanas. Que o reino dele era muito mais do que nós podemos imaginar. E esse mesmo rei, que lá na cruz, pregado, foi reconhecido como rei, quando aquele ladrão olhou para ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem pregado na cruz, nos seus últimos dias de vida, ele viu daquele que estava pregado ao seu lado, no madeiro de maldição, um rei ao seu lado, ao ponto de dizer para ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia a Deus. Jesus tem um reino Glória a Deus. preparado para nós. Aleluia, glória a Deus. E esse mesmo Jesus que é rei virá um dia e será anunciado a todos, aqueles que reconhecem e não reconhecem, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus, aleluia. E todos vão reconhecer, querendo ou não querendo. Glória a Deus. Então a melhor opção para nós é reconhecer Jesus como grande rei, prometido da casa de Davi. E esse também, que foi grande rei, grande sacerdote, também foi um grande profeta. Os profetas do Antigo Testamento eram aqueles que representavam Deus diante do homem. É diferente do sacerdote. O sacerdote era aquele que representava o homem diante de Deus. Já o profeta era diferente. Ele representava Deus diante do homem. Ou seja, o sacerdote ouvia o homem e falava para Deus. Já o profeta ouvia Deus e falava para o homem. Então, o profeta era um perfeito mediador. E Cristo também tem em si esse ofício. Cristo, profeta, que iluminava as nações, que falava a vontade de Deus para as nações. Que é um profeta? O profeta é um mensageiro, um enviado de Deus. É um atalaia de Deus. É aquele que está pronto para dizer para você: este é o caminho, andai nele. Os profetas se manifestavam com grande autoridade no Antigo Testamento. E Jesus, quando esteve aqui nessa terra, como Cristo profeta, ele falava com autoridade que aquele povo percebia que entre Jesus e todos aqueles doutores da lei que conheciam a letra, não falavam com autoridade como Jesus falava. E Jesus, como profeta, ele avisou. Ele, como profeta, ele advertiu. E ele chegou para o povo de Israel e disse: olha, ou vocês fazem paz com Deus ou guerra com Roma. Jesus, como profeta, estava profetizando que eles deveriam escolher a paz com Deus e não guerra com Roma. Mas eles escolheram errado. Eles escolheram guerra com Roma. E profetizaram sobre a vida deles, sobre o sangue daquele homem que estava sendo condenado, caísse sobre eles e os filhos deles. E essa maldição que
que eles colocaram sobre a vida deles se cumpriu friamente na vida do povo de Israel. Quando Jesus morre, em 70 depois de Cristo, quando Jesus havia subido, os profetas se espalharam, os apóstolos se espalharam. Em 70 depois de Cristo, o povo de Israel resolveu ignorar as palavras de Cristo e fizeram guerra contra Roma. Veio o general Tito, destruiu o templo, e todo aquele povo judeu foi espalhado pela terra. E como disse Jesus para o templo, que não ficaria pedra sobre pedra, isso se cumpriu radicalmente. Porque até o historiador Joséfo diz que onde estava o templo, o lugar foi tão devastado que quem passava por aí nunca ia imaginar que ali tinha uma construção de um templo. Porque aquele Jesus, que era profeta, havia profetizado, falou para o povo. E o povo ignorou. E hoje em dia, através da palavra de Deus, estamos falando acerca do que Jesus está falando para nós, e nós estamos falando para o povo daquilo que irá acontecer. Das profecias, das bênçãos, das restaurações, das destruições, do destino final entre o ímpio e o justo. Mas o povo está ignorando, assim como o povo de Israel ignorou e sofreu as consequências. Mas nessa noite, nós que estamos aqui, servindo ao Senhor, reconhecemos que Jesus é Cristo Rei, reconhecemos que Jesus é Cristo Profeta, e reconhecemos também que Jesus é Cristo Sacerdote, e que aqueles perfeitos mediadores estão tudo representados em Cristo, e nós não temos necessidade nenhuma. Deus é suficiente para nós. Não precisamos de acréscimos para sermos salvos. A morte de Jesus na cruz é suficiente para a nossa salvação. Se você confessar que Jesus morreu e ressuscitou, você será salvo. Não há necessidade de um acréscimo. Quando você vê as igrejas aí fora dizendo assim, para que você seja salvo, você precisa guardar o sábado. Isso é um acréscimo ao sacrifício de Cristo. Não, para você ser salvo, você precisa respeitar as regras do fundador da nossa igreja. Isso é um acréscimo à salvação. Quando a pessoa diz, não, você precisa fazer isso para a igreja, você precisa fazer isso para o pastor, você precisa fazer isso para a denominação, para então você ser salvo. Isso é um acréscimo. E esses acréscimos nós repreendemos no nome de Jesus, que só o sacrifício de Cristo é o suficiente para a nossa salvação. E que tudo que o homem inventar, que eles chamam de salvação, é invenção deles. Nunca deixe ninguém apontar o dedo para você e dizer assim, você vai para o inferno porque você faz isso, porque você se veste assim, porque você faz isso. Se a palavra de Deus diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não deixe que ninguém coloque na sua mente um pensamento automático de acusação. Porque as pessoas estão aí fora com uma ideia central. Se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Se eu não fizer isso, segundo o que me mandaram naquele ministério, eu vou para o inferno. Criar uma ideia central e que tudo que você faz, contrário àquela ideia central, gera um pensamento automático de acusação. Dizendo para você que se você não seguir aquele caminho, se você não fizer aquela regra, aquela norma, você não será salvo. E aí coloca um limite para o sacrifício de Cristo. Mas nesta noite, para finalizar, não há nada, não há dízimo, não há vestes, não há costumes, nem usos, não há nada, normas,
uma regra de criação de criadores de denominações gananciosos, pessoas que barganham contra Deus, querendo apresentar a você algo além do sacrifício de Cristo. Não aceite. O sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa vida. Creia em Jesus, peça perdão para Ele todos os dias, naquilo que você julga ser contrário no que você faz em relação à palavra, não em relação àquilo que alguém te disse. Porque tem muita gente ouvindo mais o homem do que a palavra. Se a palavra disser que você está errado, você está errado. Se o homem disser que você está errado, duvide. Vá para a palavra, para ver se ele realmente está dentro da palavra ou ele quer te manipular para que você faça o que ele quer e não o que a palavra quer. Porque se você fizer o que o homem quer, você vai ficar com uma ideia central e essa ideia central vai atormentar a sua vida. E vai surgir pensamentos automáticos o tempo todo de acusação. O que você fizer, você fala, eu pequei. Eu acho que eu estou errado. Eu acho que eu vou para o inferno. Eu acho que eu vi o capeta. Eu vi o diabo ali. Aquela mulher olhou com o olho de bruxa. E assim, fica aquela vida com mais medo das superstições criadas por essas igrejas do que realmente aquilo que o diabo está planejando. E o diabo está rindo de muito crente aí. O diabo apareceu lá em casa. O diabo puxou meu pé. O diabo apareceu, poxa, eu vou perder meu tempo puxando o pé. Tanta coisa que eu tenho para fazer de mal, vou ficar puxando o pé de pessoa, vou ficar aparecendo numa sombra na parede. Vou fazer isso ou aquilo. Isso são superstições que a pessoa acredita tanto que a mente acaba criando coisas. Porque se você pensar tanto em bobagem, você ouve até vozes que a tua mente faz você ouvir. Aí você diz, o diabo. O diabo puxando. Não, eu estou pensando em outras coisas mais sofisticadas. Não é isso aí, não. Aí a pessoa caminha por aí, porque já tem aquela ideia central na sua mente e não está livre. Mas em nome de Jesus, você hoje está livre. Ninguém pode contra você. Ao dormir ou ao levantar, aonde você for. Se você realmente crê em Jesus Cristo, e você crê que Ele te protege, não tem mais nada que te cause dúvida, não tenha mais nada que te cause culpa, não tenha nada que te cause medo. Você está em Cristo. Faça barulho que fizer. Deve ser algum rato correndo lá por cima do telhado. É algum gato lá por cima do telhado. É um galho de uma árvore que esbarrou na telha. Mas nunca coloque na sua cabeça, é o diabo. Que aí você vai criando essa sensação. Mas, infelizmente, tem um monte de crente aí fora que estão ficando depressivos, ansiosos, porque estão vendo o diabo em tudo. Até na bandeira do Brasil consegue ver o diabo, não sei como. Em qualquer lugar ele vê diabo, tem gente que vê diabo em tudo. Está repreendido essas pessoas da nossa vida, do nosso caminho. E que só Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que é o nosso perfeito mediador, e Ele é o nosso único Salvador, e aquele que nos protege e que está ao nosso redor. Se Ele está ao nosso redor, nada pode chegar perto de nós. Como é que pode, irmão? O diabo me enforcou. Como é que pode, irmão? Você é de Deus ou não é? O diabo conseguiu puxar meu cabelo. Como é que o diabo te tocou, meu? É umas coisas que eu não consigo entender. O diabo meteu o dedo no meu ouvido. Quando as pessoas não têm comunhão com Deus, quando as pessoas estão afastadas de Deus, isso é possível acontecer. Mas pessoas que dizem que é de Deus, que oram, que jejum, estão sendo tocadas pelo diabo. Não sei como. Se o Espírito de Deus está ao nosso redor, ele está ao derredor. Sabe o que é derredor? Não ao redor. Derredor é estar distante. Como é que eu consigo alcançar tocar nesses crentes? É porque está precisando esses crentes lerem Bíblia. Está precisando esses crentes crerem no Deus que eles pregam. Porque tem gente aí falando mentira aí na política,
com tanta convicção que o povo acredita nele, mas não acredita em muito crente que prega no púlpito, porque não tem convicção no que prega. Não crê no que prega. Prega aqui convicção, prega aqui sobre cura, prega aqui sobre fé, prega aqui sobre coragem, depois se vê lá fora com medo de um bocado de coisa. Tudo contrário à palavra. Mas quem segue a palavra de Deus não teme a nada. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo. Que você fique com essa palavra, coloque no seu coração. Não deixe o diabo te enganar, não deixe o diabo te iludir, não deixe o diabo pensar que ele está te desestabilizando. Não. Vem os sentimentos de que algo ruim está aparecendo, fala, Deus é na minha vida, e isso que eu estou sentindo diante de Deus não é nada, e continua a sua vida normalmente. Ignore isso. E peça para Deus essa força, peça para Deus essa convicção, que você vai ver. Porque desde o dia que eu tive convicção na minha vida, eu nunca mais ouvi essas coisas como eu via quando era criança. Via tanta coisa de algo puxando meu pé, pegando meu cabelo, puxando. Eu sentia automaticamente isso. Muita crença, muito ensinamento errado, muita exaltação ao demônio. Mas em nome de Jesus, nós estamos libertos de todas essas superstições. E é Cristo que Deus na vida. Vamos viver bem, vamos acordar bem, vamos trabalhar bem. E assim como o pastor Márcio falou. Deus toca, foi lá, olhou, viu um problema, Deus deu a solução e agora está tudo em paz. E assim acontece. E é isso que nós devemos crer. É assim que nós devemos caminhar. Deus vai nos conduzindo, vai nos mostrando o que é certo, vai nos mostrando o que é errado, e a gente vai caminhando. É muito melhor assim do que ficar colocando outras coisas no meio do caminho. Porque aí confunde a nossa cabeça. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.